Bom dia, a produção me avisou que a gente já tá ao vivo. Quero agradecer a todos que nos aguardaram um pouquinho. Tivemos um pequeno problema técnico, mas já chegamos. E hoje, senhoras e senhores, eu tô com uma bancada muito especial. Ó, já vou avisar que eu tô aqui acompanhando a live pelo Instagram, até para moderar um pouquinho os comentários, então fiquem à vontade. Podem compartilhar os links também. Mas como eu comentei, live especial. Primeira vez na história do Mercado em Pauta que temos uma bancada 100% feminina, estou mega orgulhosa. Então vou começar aqui as apresentações oficiais para vocês. Eu sou a Darla Sierra, CEO da VLG, um prazer, como sempre a gente está abrindo a 25ª edição do Mercado em Pauta, todos os meses trazendo informação de qualidade para vocês. Aqui ao meu lado, Vanessa Sudo, assessora Wealth e sócia da VLG. Bem-vinda, Vanessa. Muito obrigada, estou super feliz de estar aqui hoje com vocês, compondo essa mesa incrível. É isso. Carol Cipriani, assessora Wealth VLG, também bem-vinda, Carol. Obrigada, é um prazer estar aqui. Estou super ansiosa por esse momento. E a Lucy Marangon. Pera só uma coisa, você já fez live com a gente, né? Já fiz. E a Lucy também? Tempo. Live? Já. Fiz com você. Pronto. Já fiz com você. Então, mais ou menos estreando. Lucy Barbosa, sócia planejadora financeira na VLG, bem-vinda. Bom dia, uma honra fazer parte dessa mesa hoje, gente. Gente, uma responsa pra mim, tá? Como única do casting antigo, mas eu tenho certeza que vocês vão brilhar. Sejam bem-vindas demais, acho que é uma oportunidade da gente reforçar a nossa presença, pode estar comemorando aí o Mês das Mulheres com uma série de iniciativas que eu sempre falo, aqui na VLG o ano todo, né? Sim. Porque a gente fala desses temas o tempo inteiro, mas a gente vai seguir com o Mercado em Pauta, exatamente com a estrutura que ele sempre tem, trazendo, como eu disse, informação de qualidade para os nossos clientes. Eu vou começar puxando a Carol, né, trazendo a primeira pergunta, falando um pouquinho de crédito privado, de IA, do caso BlackRock. E aí a pergunta que veio foi: a BlackRock, a maior gestora do mundo, restringiu o resgate de um fundo de renda fixa diante de um volume elevado de saídas, motivado por preocupações com o mercado de crédito privado e com empresas que podem ser impactadas pelas mudanças trazidas pela inteligência artificial. Então já é um ponto que, né, deixou o mercado atento. E aqui no Brasil também, a gente teve episódios recentes de empresas pedindo recuperação extrajudicial, um certo desgaste no mercado bancário. Vamos falar um pouquinho de qual é esse impacto na renda fixa aqui no Brasil? O que o nosso investidor que está lá só pegando as notícias precisa ter para até ler esse cenário com calma, né? Sim. O que a gente tem hoje é que o Banco Central ele já fez uma avaliação, né, descartou uma crise, um risco, né, de crise sistêmica. As liquidações elas ficaram bem restritas ali a instituições financeiras ligadas ao Grupo Master, tá? Uhum. Os níveis de liquidez aqui no Brasil seguem normais, né? Então não há o que se preocupar. A gente tem muitos fundos de rendas fixas sólidos, né, que tem uma carteira com uma composição muito bem diversificada, né, e assim, especificamente no caso da BlackRock, tem um ponto assim que é muito importante, eles têm uma exposição muito concentrado a setores que são mais voláteis, né, a essa disrupção, né, da inteligência artificial, que acabam sofrendo mais, né? Que acabam sofrendo e são mais sensíveis, né, como varejo, setores mais tradicionais, mídia, e aqui no Brasil isso é um pouco diferente, né, hoje o nosso mercado de crédito privado, ele é bem concentrado, com um peso maior ali em infraestrutura, agronegócio e no setor financeiro também, né, assim, por final, né, a dica para o investidor é sempre diversificar, principalmente por emissor, né, estar atento ao rating, ao risco desse emissor, aos prazos médios desses ativos, né, dos fundos, sempre vão ser ali os melhores filtros para essas escolhas, tá? Sim. Não, perfeito, Carol. E até amarrando um pouquinho esse assunto, ontem a gente recebeu lá na VLG um grupo de jornalistas que cobrem economia, que cobrem cenário, que cobrem mercado financeiro, e a gente entrou um pouco nessa pauta de o quanto a inteligência artificial pode afetar o mercado. É que assim,
muda a dinâmica do mercado de trabalho, muda o jeito de consumo. Então tem coisas que a gente não consegue nem imaginar que vai vir, prever. Precificar. E eu até falei, talvez a profissão da minha filha não tenha nascido ainda. Sim, né? Minha filha tem 5 anos, então as coisas vão mudar e estão mudando muito rápido. Então acho que essa questão da diversificação, e um ponto que a gente sempre traz aqui no Mercado em Pauta, que é o alinhamento da carteira do cliente com o objetivo dele. A gente sempre fala isso para vocês, gente, porque isso é o mais importante. Né? Ter esse controle um pouco, porque aí você consegue surfar os movimentos de mercado sem estar tão concentrado, sem sofrer tanto. Já quero até trazer a Vanessa aqui para a rodada de conversa. Bom, vamos falar um pouquinho de conflito, né? Israel e Estados Unidos com o Irã. Isso tem impactado muito o preço do petróleo. As coisas estão acontecendo ainda, e eu sempre falo, né, a gente aqui não é analista político, mas a gente traz uma visão de impactos para o mercado, de fato. Queda no preço de ativos, aumento da versão risco global, obviamente que num cenário mais turbulento, todo mundo fica mais estressado e existe um movimento natural à corrida a algumas classes de ativos. Mas conta pra gente aqui, pra quem tá assistindo, o que tem que ficar de olho, por que isso impacta a gente, o que tá, né, pra onde olhar agora? Claro, assim, acho que a nossa maior preocupação hoje, com tudo isso que está acontecendo no mundo, é a questão inflacionária. Né? Então, assim, a gente veio num movimento pós-pandemia, né, onde a inflação ficou muito alta, conseguiu se abaixar, né, hoje, inclusive, o ano passado, a gente conseguiu bater a meta, né, do Banco Central de inflação, então, mas agora ficou, assim, um olhar super atento para isso, né, principalmente ali no Estreito de Hormuz, onde passa, é responsável por basicamente 20% de toda, né, parte de energia de petróleo e gás do mundo. Então, com esse fechamento, assim, necessariamente, né, vai ter que ter opção por rotas alternativas, né, aumenta o prêmio de risco, isso, consequentemente, vai aumentar o preço ali, né, do petróleo, inclusive ontem, né, já teve ali uma outra ofensiva, né, a gente já bateu o máximo ali, né, do barril do petróleo novamente, então a gente está muito atento, né, a esse tempo que vai ser todo esse processo, que a gente não sabe, não tem como a gente, mas essa questão inflacionária vai, né, assim, acaba colocando isso no preço no Brasil e no mundo inteiro, né, inevitavelmente. E aí a gente abre o alerta de novo, ainda existe, obviamente, um viés de queda da Selic, mas a depender de como as coisas desenrolem, o ritmo pode mudar, né, então a gente tem que acompanhar, continuar acompanhando, né, a última ata do Banco Central já foi assim, vamos cair, mas olha só, hein, depende de tudo continuar acontecendo, e esse é um fator que impacta muito no preço. Então é seguir acompanhando, como a gente já explicou aqui para vocês, o mercado financeiro, ele vive de antecipação, né, então as coisas vão sendo precificadas, mas essa história está acontecendo exatamente agora, então qualquer notícia pode vir impactar e mudar, e fazer de repente até o Banco Central segurar um pouquinho o ritmo de queda da Selic, cenas dos próximos capítulos aí pra gente acompanhar. Deixa eu só, antes de chamar a Lucy e trazer a próxima pergunta, eu quero dar oi pra quem tá aqui com a gente, ó. Já vou dar um beijo pra Andréia, Ellen tá aqui também, nossa cliente, Paulo, Stephanie, Pontes, você tá com saudade, né? Já fiquei sabendo aqui hoje que estão querendo tirar seu lugar, hein? Tô já lançando a fofoca aqui ao vivo. Pascoal, Túlio, Alexandre Pasquale, Paulo Viana, Aline, Daiane, deixa eu ver aqui, a Joyce, Breno, Thiago, Thaís, sejam todos muito bem-vindos. Fiquem à vontade para mandar perguntas pra gente também, tá? Que no final eu volto aqui nos comentários novamente. Já dei um oizinho aqui pro Marcos, que chegando no comentário. Bom, vamos continuar um pouquinho aqui na nossa pauta. Lucy, tributação e planejamento patrimonial. A gente sempre entra nesse assunto aqui. É um assunto extremamente importante para os investidores, porque não adianta a gente ter uma carteira bem alocada se a parte de planejamento sucessório ou de proteção não está alinhado. Sim. Você acaba tendo um pênalti lá na frente porque não fez um bom planejamento. Mas falando um pouquinho da parte do sucessório aqui no Brasil, né, o arcabouço tributário, tem muita coisa acontecendo, tem mudanças relevantes acontecendo e sendo discutidas nesse momento. E quais são as alterações mais importantes
para quem pensa em planejamento financeiro pessoal e familiar? O que tem que estar atento agora? Tá. Eu separei aqui 3 pontos que eu acho que são importantes da gente reforçar aqui, mas atualmente com a reforma, o que está sendo mais impactado são os profissionais liberais. Então a gente teve ali uma alteração que vai tributar a partir de agora os dividendos, e a gente sabe que a maioria das pessoas, como profissionais liberais, né, de PJ, eles transferiam e faziam muito essa conta entre PJ e PF, e no final das contas se recolhia o imposto ali só dentro da PJ. O que muda? Muda que agora você vai começar a ter uma tributação dos dividendos. E aí a gente tem um teto. Então a gente tem aí um limite de 50 mil por CNPJ, né? Para você receber a partir de 50 mil por CNPJ e 600 mil na pessoa física. Então a gente está fazendo ali toda essa revisão de planejamento tributário mesmo dos nossos clientes, porque os maiores impactados assim que a gente pega dos nossos clientes, advogados, médicos, então essa classe de profissionais liberais que já estavam muito acostumada a ter esse tipo de tributação só na PJ e conseguir fazer essa movimentação todos os meses, pagando as contas ali, e isso pode ser impactado. Então a gente tem que sentar, fazer o estudo, entender quanto que recebe, qual que é o gasto, como é que está pensando o planejamento, né, para esse ano, e a gente tem feito essa revisão com a maioria dos nossos clientes, e realmente os clientes ainda estão um pouco perdidos, né, é uma legislação muito nova, alguns ainda nem sabiam, então acho que esse é o primeiro ponto e o ponto mais relevante. Vai ter tributação dos dividendos, então precisa ficar atento em quanto, né, como que você recebe, qual é o valor e como que funciona essa tributação. Outro ponto que você falou que era a questão do planejamento sucessório, uma das ferramentas que utilizavam muito para isso era a holding, né? Então a gente ouviu muito falar sobre criação de holding patrimonial, criação de holding ali para você fazer aluguel e venda de imóveis, porque também tinha um custo melhor dentro da holding. Então isso também mudou, a reforma já passou, e aí a partir de 2027 a gente vai ter uma tributação diferenciada dentro das holdings. O que muda? Uma das vantagens que a gente tinha antigamente quando a gente falava de holding era justamente a questão do valor venal e do valor declarado. Então, muitas vezes você tem um patrimônio que você adquiriu com um valor declarado no seu imposto, vou dar um exemplo, de 200 mil, e depois de anos e anos e anos, esse mesmo bem vale 1 milhão. Quando você não tinha essa questão da holding, você tributa em cima do patrimônio do valor de venda, e não o valor declarado. Quando a gente construía a holding, a gente conseguia transformar esse imóvel em cotas pelo valor declarado. Então aí eu tô falando de uma tributação, de uma base de cálculo aí de 800 mil reais de diferença para o imposto, né? O que vai mudar a partir de 2027? Eles vão também fazer a atualização das cotas. Então, a gente está com uma janela bem estreita, bem atenção aí para os clientes, a gente também tem falado bastante com eles, porque a partir de 2027, essa questão do valor declarado e o valor venal dentro da holding, ela também vai ser atualizada. Então, é uma vantagem que vai se perder. E, por fim, a gente tem aí a questão do ITBI, né? Então, o imposto que a gente paga ali para a integralização dos imóveis. Então, sempre que a gente está falando de uma holding, quando você transfere a holding da pessoa física para a pessoa jurídica, você tinha que pagar o ITBI. O que acontece hoje? Essa votação está no STF, então o STF ainda não definiu aí sobre o tema, mas, teoricamente, eles têm ali uma tendência, já está em 3-0, a favor do contribuinte, para que isso não seja tributado. Então, quando você transferir o bem da pessoa física para a sua PJ dentro de uma holding, a gente está imaginando que para frente isso não vai ser cobrado também. Então, 2 grandes vantagens: começar a holding agora por conta dessa questão da atualização das cotas, e porque, por enquanto, a gente tem essa isenção aí desse imposto. Não, perfeito. Eu acho que o recado mais forte que fica aqui é que essa é uma ótima hora para você sentar e ter uma conversa individual sobre a sua estrutura financeira. Porque, obviamente, aqui ou em outros canais que você vai consumir o conteúdo, as respostas, elas são generalistas, porque é só a leitura e a interpretação daquilo que está acontecendo. Agora, talvez, e eu tenho falado muito disso nas redes, né, acho que a vantagem
de ter uma empresa como a VLG te acompanhando é justamente essa visão 360 graus para entender qual é a melhor composição para você, quer seja de alocação de carteira de investimento, quer seja tributária, quer seja fiscal. Não importa se a gente vai olhar para a tua estrutura financeira, pessoa física e ou pessoa jurídica, com a diligência e acionando os especialistas necessários ali para dar o apoio, né? E a gente tem tido bastante questionamento dos clientes sobre isso. Até ontem a gente estava, né, numa reunião e veio essa pauta, né? Com certeza. E assim, eu acho que acaba sendo um ponto muito, assim, muito importante, porque eu falo assim, esse acompanhamento constante com todos os nossos clientes é o que vai fazer a diferença, né? Então a gente sabe, assim, que a vida vai mudar muito, sempre, né? Mas, assim, acho que a gente sempre tá muito próximo. O mercado financeiro também. Muito. Assim, mas a gente tá sempre muito próximo para estar ali, né? Conseguindo fazer esses diagnósticos sempre de uma forma, né, assim, o mais assertiva, né, possível, sim, exato, né? Alinhando todos esses nossos objetivos, daquilo que a pessoa está querendo naquele momento, objetivos de curto, médio e longo prazo, sempre vai fazer com que a gente consiga ser mais assertivo nas nossas sugestões de alocação, sim, também, né? Então, acho que esse é um ponto muito importante que a gente sempre está trazendo, pontuando ali para os clientes. E aí a gente até entra na última parte, aqui na última pauta, falando da importância do planejamento financeiro, né? Inclusive para o cliente investidor. Porque muitas vezes a gente ouve o termo planejamento financeiro e pensa que é só atrelado à organização de dívidas. Que esse é um caminho, né? É uma etapa ali. Uhum. Mas quando a gente olha para o cliente do perfil da VLG, a gente atende aqui na empresa clientes com volume a partir de 300 mil em patrimônio financeiro, né? Porque às vezes o cliente, né, tem muito mais em patrimônio imobilizado. Mas então você tem que ter ali 300 mil para começar a investir com a gente. Falar de planejamento financeiro, ele é crucial. Inclusive, a nossa metodologia de trabalho passa pelo planejamento financeiro, porque não tem como desenhar uma carteira adequada sem entender para que você quer o dinheiro. Sem estar com isso muito alinhado. E aí foi o ponto que a Vanessa trouxe, né? A sua vida vai mudar, o mercado com certeza vai mudar, essa garantia a gente te dá todos os dias. Mas a sua vida também vai mudar, e aí se a vida muda, os objetivos mudam, quem que tá olhando se toda a sua estrutura financeira está coerente com essa nova demanda, com esse novo momento, com essa nova fase da vida. Eu queria muito ouvir vocês em como tem sido a experiência. A gente está falando aqui com 2 assessoras do Wealth e a Lucy, planejadora financeira também, que atende ali todos os clientes da empresa. Como é que tem sido assistir a evolução dos clientes dentro do próprio planejamento financeiro deles? Nossa, assim, eu acho que desde quando a gente começou com essa metodologia, assim, acho que já é uma coisa que a gente já tem há um tempo, né? Já ficou no DNA. Já ficou no DNA, exato. A gente vê que, de fato, é uma forma mais assertiva, né? Como a gente falou, fazer esse acompanhamento, estar muito próximo, faz, de fato, com que a gente consiga ajudá-los a sempre estar ali, realizando os sonhos. Tomando as decisões, né, assim, de forma muito mais clara, porque quando você desenha um planejamento, muitas vezes o cliente, ele não consegue imaginar, ele não sabe ali qual é o impacto. Se eu for vender o meu imóvel, isso vai impactar ali na minha independência financeira? Se eu for comprar um imóvel, isso vai impactar no tanto que eu tenho que poupar para chegar no meu objetivo? Sim. Quando a gente sempre mostra para o cliente a questão do planejamento, a gente fala, o caminho que a gente indica é esse aqui, mas pelo menos agora você tem a clareza para tomar as suas decisões, sim, baseados com informações objetivas, né? Não é... É o famoso transformação em meta. Isso. Passa a ter prazo, passa a ter ritmo, exato, passa a ter número. Sim. Eu posso medir, eu consigo dizer se... entrou muito mais dinheiro, então então eu posso mexer no prazo, aumentar o sonho. E acontece. Não é raro acontecer do cliente achar os 2 caminhos, né? Mas acontece muito, a gente fica muito feliz quando a gente entrega para o cliente, olha, não precisa esperar até os 65, você já consegue fazer isso com 60, com 55, você pode antecipar, olha, o volume que você está aportando, né, vai ser a mais, né, do que você precisa, então talvez a gente possa começar a gastar mais agora, então isso tudo traz para o cliente uma clareza ali e é isso, tem um cuidado por trás, sabe? Porque aí ele começa a confiar, e eu acho que isso é uma coisa que a gente estava até conversando, né? Sobre alguns clientes quando vão
enfim, às vezes falar sobre rentabilidade de carteira, perguntar ali alguma coisa, tá acontecendo agora essa questão do petróleo, isso impacta nos meus investimentos, tudo. Quando você tem um planejamento, você sabe qual é a estratégia. Então, o cliente, ele acaba ficando mais seguro, porque ele já sabe para que ele está fazendo aquele investimento, em quanto tempo ele precisa carregar aquele investimento. Então, por mais que o mercado oscile, e como a Darla falou, vai oscilar, Sim. se você já sabe o porquê que você está em cada estratégia e quanto tempo você tem que ficar naquelas estratégias, você se sente mais seguro. Com certeza. E a parte do acompanhamento, né, que você falou, Darla, é muito legal a gente ver essa evolução. Então, toda vez quando a gente vai fazer a revisão do planejamento que a gente fez 6 meses atrás ou 1 ano atrás, a gente consegue, dentro do que a Lucia acabou de trazer, a gente já tangibilizou isso lá atrás, e aí hoje a gente consegue ou dar parabéns para o cliente ou então puxar a orelha. Ele fala assim, olha, a gente precisa... continua do jeito que você tá dando certo, ou então vamos tentar traçar outra rota aqui, porque isso daqui realmente vai impactar o seu futuro. E aí o fato da gente ter essa clareza num papel, e realmente é uma estratégia que é desenhada ali, ela tá clara. Sim. E aí aquilo ali vira um propósito. Né? Então, assim, a pessoa ela não está juntando dinheiro por juntar, né? Ela está juntando porque tem um propósito que precisa ser atendido ali dentro daquele planejamento, né? Então, assim, é bem legal a gente, eu acho que a gente está o quê? Nas segundas ou terceiras revisões anuais já, e a gente tem acompanhado os clientes fazendo as conquistas, né? E, de fato, executando as estratégias. E aí a gente consegue enxergar, realmente está sendo muito assertivo, o cliente está ficando feliz. E quando o cliente tem essa visão de longo prazo, né, o investidor, poxa, a minha visão de longo prazo é aposentadoria, independência financeira, eu costumo dizer o seguinte, que quando você tem esse olhar lá na frente, tudo o que acontece no curto prazo acaba sendo apenas mais um obstáculo, porque o seu foco está lá na frente. Então você acaba superando por tudo, passando por tudo, né, de forma muito mais suave, né, eu diria. Nossa, perfeito. E eu quero até aproveitar o gancho, assim, essa semana, no dia 14, é o dia do assessor de investimentos. Então, quero parabenizar a todos da categoria, né? Mas quero, obviamente, dar o destaque aos profissionais aqui da VLG, aos profissionais do nosso time, que colocam tanta intencionalidade nesse trabalho com o cliente, né? A gente sabe do tamanho da responsabilidade que é ajudar vocês a cuidar do patrimônio que vocês estão construindo, ou já construíram. Ou, a gente recebe isso com muita honra e com muita responsabilidade, muito senso de responsabilidade. Então, é um mês com muitas comemorações aqui na empresa, né? Ontem, inclusive, a gente fez uma ação com alguns dos clientes que estão comigo há 20 anos. Esse ano a VLG completa 10 anos. Então, isso acaba virando a missão da nossa vida. O sucesso do outro vira a missão da nossa vida, né? Sim. Você vê as conquistas acontecendo, você começa com o cliente, ele projeta para daqui a 5 anos, e quando você vê, alcançou aquilo e você tá lá celebrando a aquisição do imóvel, o casamento, o nascimento do filho, a expansão da empresa, a viagem pelo mundo inteiro, o momento de distribuir as cotas da empresa para os filhos, o momento da troca da liderança da família. Então a gente começa a fazer parte da vida do cliente num outro lugar, assim, sabe? É quase que, eu brinco que é o business partner mesmo, né? É o sócio sem cotas da empresa. Isso é extremamente gratificante, né? Assim, eu acho que essa é a parte mais legal mesmo, né? Quando a gente consegue ver se materializando tudo aquilo que a gente... Todo o esforço da pessoa, né? Porque a gente também sabe que todo esse planejamento, ele vem de um esforço grande, né? Então, seja na parte de geração de recursos, seja na parte que a pessoa vai ter que abrir mão de algumas coisas hoje para conseguir pro futuro. Então, isso é a parte mais gratificante mesmo que a gente, esse acompanhamento. E aí, a gente, seguindo aqui um pouquinho, para quem vai começar um planejamento financeiro agora, por onde você... Cheguei aqui, né? Não, então, sou cliente, oi. Toquei lá a campainha da VLG. Como é que a gente começa essa história? Só para quem tá do outro lado entender um pouquinho como é o fluxo. Então vamos lá, assim, acho que primeiro a gente sempre vai começar com um diagnóstico, né? Então sentamos aqui, como de que você tá? Me fala um pouquinho da sua renda, dos seus planos, né? Objetivo de curto, médio prazo, acho que é uma coisa extremamente importante, né? Qual que é o patrimônio que você tem e onde você quer chegar? Porque muitas vezes é isso, tem gente que chega pra gente e fala, mas eu não sei exatamente. E a gente fala, bom, mas você já tem vontade de adquirir um imóvel, ou você tem um imóvel e você quer vender, né? Como que isso seria? A parte da independência financeira.
que a gente sempre vai pensar lá na frente, né? Então, de fato, como que vai ser isso? Então, acho que alinhar isso tudo, né, vai ser a parte principal para a gente conseguir estruturar, né, algo que faça sentido ali dentro do perfil da pessoa. Sim. Então, acho que esse é um bom começo. E depois disso, né, e não menos importante, a gente tem um diagnóstico, a gente tem uma fotografia. A gente sabe aonde aquele investidor quer chegar com o cenário atual, né, com o momento de vida atual. E aí eu costumo dizer o seguinte, que quando a gente fala de carteira de investimentos, é apenas uma ferramenta desse planejamento. Poxa, a Lucy trouxe tanta coisa aqui falando sobre, né, as mudanças tributárias e etc. Então, ela falou de várias ferramentas diferentes, né? Então, assim, o investimento, ele precisa ser uma ferramenta. O seu planejamento tem que ser esse propósito, tem que ser aquilo que você quer alcançar. Porque a carteira de investimentos ela vai ter que estar adequada à sua capacidade de aporte, ela vai ter que estar adequada ao seu risco, ao seu perfil, à sua necessidade de liquidez, ela vai ter que estar adequada também à estrutura de cenário financeiro, de cenário econômico que a gente está vivendo, dentro e fora do país. Então, isso tudo pode mudar, assim, com uma frequência, né, até rápido demais, né? A gente tem visto bastante isso, mas o que eu tô querendo dizer é que a parte de alocação, ela se torna inteligente quando a gente utiliza todos esses fatores e essas premissas, elas são individuais. Elas são personalizadas. Você cria uma estratégia, né? Uma estratégia interligada entre o propósito do cliente e o momento do mercado financeiro. E complementando as outras ferramentas, né? Então, assim, não é... Tem gente, às vezes, que fala assim, não, mas eu tô juntando aqui, eu junto tanto por mês e eu quero chegar em tanto. Mas calma, você sabe se é suficiente? O ativo que você está investindo, ele vai chegar até lá? Você está tendo eficiência tributária? Será que a gente não pode mudar um pouquinho? Porque às vezes, é claro, depende muito mais do cliente a disciplina de juntar o dinheiro. E no planejamento financeiro o mais difícil. Né? Porque realmente, assim, montar tudo, né? Desenhar, montar os gráficos, etc., as projeções, é a parte mais simples. O mais difícil é a execução mesmo, né? A disciplina de juntar o dinheiro, enfim. Então, assim, mas vamos ajustar essa rota? E às vezes é isso, pode chegar antes, pode chegar depois, pode estar realmente no caminho certo ou não. Né? Então, a gente conseguir identificar isso vai independer da carteira de investimentos, porque a carteira de investimentos, ela depende de outros fatores, dentro do planejamento macro, né? E eu acho que também tira a gente desse lugar do vem aqui que eu tenho uma taxa maior. Exatamente. Eu tenho, tá, gente? Temos as taxas. Mas é mais do que isso. Porque taxa por taxa, às vezes eu vou perder por um pouquinho, para um outro lugar. Às vezes eu vou estar ganhando por um pouquinho. De um modo geral, a tendência é que o mercado fique extremamente equalizado, que as prateleiras fiquem muito parecidas, que você ganha um pouquinho aqui, perde um pouquinho ali. É muito... a faixa é muito pequena de margem, assim, não é uma coisa que impacta tanto o seu resultado. Agora, ter alguém olhando eficiência tributária, ter alguém olhando o planejamento sucessório, ter alguém que consiga olhar se a sua estrutura de proteção está adequada para a sua necessidade, isso, e eu falei bem sobre isso quando a Lucy trouxe todas as questões tributárias, isso é o delta que você tem de ter uma assessoria especializada ao seu lado. Porque no limite, eu posso colocar 2 investimentos exatamente iguais com a mesma taxa. Se um tem planejamento sucessório, tributário e proteção bem feito, o resultado no final vai ser maior do que esse que não tem. Muito mais eficiente. Vai ser muito mais eficiente. Então, a gente está falando com essa inteligência, com esse trabalho que é feito, customizado para cada cliente, para cada história, para cada estrutura financeira ou empresarial, encontrar a melhor solução para suas necessidades, que vão mudar, e o mercado vai mudar, como a gente bem mencionou, né, Lucy? Exatamente, eu acho que fecha os 3 pilares principais do planejamento. Então, começa com o diagnóstico, passa para a questão da estratégia, né, da alocação, porque você agora tem um propósito, um objetivo a ser cumprido. E o terceiro pilar é o que as pessoas às vezes não dão essa tamanha importância. O brasileiro, ele tá começando a falar mais sobre essa questão de sucessão, muito também por conta da reforma. A gente sabe que os tributos também vão aumentar para essa questão, né, o ITCMD. Então a gente tem conversado, mas infelizmente as pessoas pensam nisso muito mais tarde, o que encarece o planejamento, né? Então você estruturar
uma sucessão, estruturar como que você vai deixar legado para os seus herdeiros, quando você começa o seu planejamento e não quando você já atinge o seu objetivo, ele custa mais barato, ele é mais eficiente e ele acaba que o próprio patrimônio, né, que você está construindo, ele vai junto galgando aí esse planejamento. Então, acho que esse é um pilar que a gente tem mostrado muito para os nossos clientes a importância. E também não só isso, eu falei da questão da reforma tributária para os profissionais liberais, e isso é um ponto muito importante. Então, quando a gente fala de um profissional liberal, a gente fala assim, comprar um imóvel, trocar o carro, fazer uma viagem, são escolhas. Agora, existem acontecimentos na vida que a gente não prevê e que a gente não escolhe. Sim. Uma doença, uma invalidez. Sim. Então, para esse tipo de profissional, em que pese a renda seja muito alta, que ele já tenha um patrimônio, essa proteção do patrimônio que ele já construiu ou que ele está construindo também é super importante. Então, não só pensar na questão da sucessão, mas também como um pilar muito fundamental do planejamento, a gente ter a eficiência, né, de cuidar do patrimônio para questões que a gente não controla. Então, o mercado sofre muito. Tem uma guerra, tem uma inovação tecnológica que está vindo e a gente não sabe muito bem como que isso vai precificar, mas tem a gente também, né? Que é o nosso maior ativo. O planejamento só dá certo se o cliente cumprir. Não adianta a gente entregar um planejamento e não ter uma execução. E como é que eu protejo o meu maior ativo? Através também dessas proteções. E essas questões são muito importantes, gente. Acho que o recado, indo aqui já para os momentos finais da nossa live, o recado é que falar sobre dinheiro não pode ser um tabu para você, e nem falar sobre proteção, e nem falar sobre sucessão. Morri agora, o que acontece? Quanto da renda da família depende de você? O quanto do sucesso da sua empresa depende exclusivamente de você? Qual é o capital intelectual que você aporta? Porque isso a gente está falando aqui no âmbito familiar, mas no âmbito empresarial isso é extremamente importante. Com certeza. Entender como fica dentro daquele desenho da empresa, quer seja através de um acordo societário, quer seja através de um seguro específico para isso, como é que fica a distribuição das cotas no caso de um sócio vir a faltar? São tantos fatores que, como eu disse, na linha do tempo e no longo prazo, o fato de você não ter se atentado pode criar um impacto negativo absurdo para a sua estrutura financeira, e a gente está aqui justamente para isso. Eu brinco muito com os clientes. O que a gente quer é que você fique com a cabeça livre para fazer dinheiro no seu negócio, para brilhar. Escuta a gente, senta, vamos conversar e deixa que a gente traz os pontos que você precisa saber sobre a reforma, sobre o planejamento financeiro, sobre o planejamento tributário, sobre a alocação da carteira. Então, a sua relação com o assessor para chamar de seu, que é como eu sempre brinco, né, que todo mundo precisa ter um assessor para chamar de seu, precisa ser nessa linha. Você é meu business partner, eu tô aqui cuidando do meu negócio, quer seja a minha clínica, a minha fábrica, a minha empresa, e você tá olhando que eu não tenho como olhar, né? Exatamente. E eu brinco muito aqui também com os meninos, que é igual quando a gente vai no dermatologista. Ele faz o diagnóstico e fala, você precisa de essa fórmula aqui, essa composição, 2% do ácido tal, 1% disso aqui. Eu nunca saí de lá falando, mas não era 2,1%, doutora? Eu lá sei, gente. A mulher estudou a vida inteira para poder me dar aquele... Você vai só executar. Eu vou executar direitinho e acabou. E aí vou voltar para fazer o acompanhamento. Exatamente. O resultado tá dentro do esperado? Tá bom? Não deu certo isso aqui. Vamos mudar a forma? Vamos mudar a receita? Os médicos sofrem quando eu faço essas minhas analogias, mas é muito parecido, né? É isso. É o jeito mais claro de você entender qual é a função de um especialista financeiro na sua vida e na vida da sua empresa. Quero aproveitar e já mandar um beijo para todo mundo que tá aqui. Virgínia, como sempre, marcando presença. Já deu o nome e o sobrenome aqui, dizendo o seguinte: as mulheres mostrando que o lugar delas é onde querem estar. Aqui, Quarteto Fantástico. Muito obrigada, Virgínia. Todos celebrando você aqui, todos os nossos clientes. Como eu falei na abertura do Mercado em Pauta, não sei como que a gente não fez uma bancada toda feminina antes. Tá tudo bem, Portela, Rodrigo e Pontes, vocês voltam depois. Será? Talvez sem uma xícara. Será? Pode ser que eu roube uma xícara, vai ficar sem. Eu vou esperar a resposta da crítica e do público pra ver se a gente vai mexer no casting de novo. O João comemorou muito cedo a cadeira dele, né? Já está com um novo nome. Já tá com um novo nome. Mas, brincadeiras à parte, como eu falei, a gente tá no meio de uma programação muito especial na VLG, inclusive
Inclusive, quero aproveitar para fazer um convite a toda a mulherada de Brasília. Semana que vem vai ter o Happy Aging no Brasília Shopping. A gente vai soltar as comunicações no comecinho da semana. Mas a gente tem... vão ser 2 painéis da VLG, né? Um comigo falando sobre carreira. E ele vai acontecer, vou falar na ordem certa. No dia 18, a gente abre com um painel falando sobre dinheiro e estaremos eu, Carol e Lucy às 13 horas. É isso, né, gente? Isso. E no dia 19, o painel de encerramento vai ser comigo falando sobre carreira, um bate-papo incrível, até porque nós precisamos trabalhar bem o nosso posicionamento, a nossa carreira para fazer mais dinheiro. Exatamente. Para trazer o dinheiro para cá pra gente investir cada vez melhor. Então é um círculo vicioso que se complementa ali. Mas a gente vai soltar a programação direitinho pra vocês. Fiquem atentos nas redes sociais da VLG, nas nossas redes sociais e também do Brasília Shopping, 18 e 19. Bom, meninas, vamos para as palavras finais aí de vocês. Vou começar ao contrário, né? Eu fiz a apresentação assim, então, Lucy. Eu só agradeço, né? De novo, eu sempre falo, é um orgulho fazer parte desse time da VLG. A gente não celebra só nesse mês, a gente tem toda uma celebração de todo o ano, né? Da questão das mulheres. E eu sempre gosto, assim, de falar que a importância mesmo da gente trazer isso para os nossos clientes, do planejamento, de ter esse olhar 360. Eu acho que isso é um grande diferencial que a gente tem na nossa empresa. E, enfim, eu tenho muito orgulho de fazer parte desse time. Incrível. Carol? Bom, quero agradecer a todo mundo, né? Agradecer a nossa audiência também, a todos. Agradecer pela oportunidade de estar aqui hoje. Realmente é uma honra, né? É uma bancada, assim, muito especial. E falando um pouquinho sobre o que a gente, né? O tema da nossa live, é importante ter um acompanhamento de um profissional, né? Isso é mais do que importante. Né, o planejamento financeiro, ele é um processo contínuo. Ele não vai ser nunca uma decisão pontual. Exatamente por conta do dinamismo que envolve, tem, né? Assim, a vida do cliente, mercado, etc. Então, contem com a gente. Eu, como assessora, eu fico muito tranquila de chegar para o meu cliente e falar assim, olha, eu tenho um time, eu tenho um comitê por trás de mim que me ajuda a tomar as decisões. Na verdade, me ajuda a desenhar sugestões para que você tome a melhor decisão, né? Então, a gente tem a nossa mesa de alocação estratégica, a gente tem o nosso time de planejamento financeiro, a nossa gestora. Então, assim, eu me sinto muito segura de, olha, o diagnóstico do cliente é esse, vamos sentar aqui a 4 mãos e vamos desenhar uma sugestão para ele, o que a gente leva para esse cliente. Então, eu vou contar sempre com os especialistas de gestão patrimonial também, né? Enfim, então isso me traz muita segurança para realmente fazer esse trabalho, que é um trabalho perene e que a gente já está avançando gerações, né? Estamos na 2ª geração. Eu tô na 2ª, você já tá na 3ª, né? Mas eu comecei já de menor aprendiz, aí eu tava lá acompanhando, foi isso que aconteceu. Mas esse ano eu faço 18 anos de mercado financeiro. Tá pertinho, eu tenho só 2 anos a mais que você, né, na verdade. Ela tá pagando de jovenzinha garota, né? Eu não posso falar muito, senão a gente entrega a idade. Entrega fácil. Acho que isso não é uma parte boa, né? E você, Vanessa? Primeiro, acho que eu só quero agradecer. É uma honra mesmo. Acho que fazer parte desse time incrível, assim, é uma honra e também, né, um orgulho enorme de ter, acho que, uma mulher CEO da nossa empresa à frente dos negócios, porque, de fato, acho que a gente consegue direcionar a energia e canalizar acho que para pontos que talvez homens não olhem, de fato, com tanto carinho. Então, muito obrigada pela confiança estar aqui com vocês hoje. Eu tô muito orgulhosa, porque é um desafio fazer um ao vivo, tá, gente? Não é fácil. E também é um desafio pegar as cadeiras do time que tá fazendo isso há 2 anos, né? Então, eu quero parabenizar vocês pela coragem de falar, vou fazer, topo, é um super desafio mesmo, vocês brilharam, abrilhantaram muito a mesa, eu tô muito orgulhosa, eu tô orgulhosa como consumidora do Mercado em Pauta, porque acho que o conteúdo foi tão bom como ele sempre é, então o mérito todo de vocês que trabalharam aí na pauta, e obviamente como uma das lideranças da empresa, muito orgulhosa de saber o legado que a gente está construindo, né, porque a partir do momento que a gente consegue ter mais vozes e amplificar cada vez mais a nossa mensagem, é aí que a nossa potência realmente acontece. Se fica concentrado em 1, 2, e esses 2 ficam restritos ali naquela função, a gente perde a oportunidade de levar
a nossa mensagem, o jeito VLG de fazer mercado financeiro, mas também de fazer negócio, também de se posicionar, de trabalhar, do ofício mesmo, né? E eu quero encerrar, eu sei que eu já tinha comentado sobre o dia do assessor, mas eu quero encerrar trazendo uma reflexão sobre como dá para navegar o nosso mercado, que é um mercado duro, é um mercado com muita mudança, com muitas tensões, tá intrínseco ao nosso mercado, que agora eu tô falando para os profissionais do mercado, tá, cliente? Você não precisa sofrer com essas coisas, você pode só ligar pra gente. Mas pra gente aqui, isso exige um nível de inteligência emocional e de desenvolvimento técnico muito grande e muito constante. Então, acho que a primeira coisa que define a nossa profissão é trabalhar o lado emocional e trabalhar o lado técnico para que eles se desenvolvam no mesmo tamanho, na mesma potência ali. Mas a gente tem uma responsabilidade fiduciária muito grande e eu tenho muito orgulho de falar sobre isso. Quando uma família ela tem o patrimônio melhor administrado, ela realiza mais sonhos. A gente está falando de você fazer a viagem que você sonha, de você morar no lugar que você quer, do jeito que você quer, de você chegar no momento de independência financeira e poder escolher trabalhar, continuar trabalhando, mudar de profissão, mudar de carreira. Envolve, a liberdade. Né? É a liberdade. Envolve tantas coisas. E por outro lado, quando a gente tem as empresas cuidando, tendo seus patrimônios bem administrados, a gente fala dessas empresas poderem contratar mais. Isso é impacto real na economia. Então eu tenho muito orgulho de fazer mercado financeiro no Brasil, de fazer isso com a VLG neste momento que a gente está vivendo. No momento onde um ano desafiador como esse, de cenário macro, de eleição, com tanta coisa acontecendo, poder ser o porto seguro e a referência do cliente para onde ele vai perguntar e onde ele vai ter respostas sóbrias sobre tudo o que está acontecendo. A gente nunca vai passar a mão na sua cabeça, mas a gente nunca vai te vender o apocalipse. A gente está aqui para ser o seu porto seguro mesmo. Então contem com a gente, mais uma vez parabéns aos assessores todos do mercado inteiro, mas principalmente os meus, quando sou obrigada. Parabéns os da VLG, a gente arrasa. E, mais uma vez, orgulho de fazer o Mercado em Pauta com vocês. Beijo pro Rodrigo, pro Portela e pro Pontes. Vocês vão voltar, não sofram. Não sabemos quando, mas vocês vão voltar. E para todos vocês que estão acompanhando, deixa o meu beijo. Um mês especial para todos nós. A gente está aqui à disposição. Vocês têm os nossos contatos diretos. Se não tiverem, se vocês estiverem passeando aqui pela live ou em um dos nossos cortes, entre em contato com a gente através do direct, que um dos nossos especialistas vai ter o prazer de marcar um café com você. Esse é o jeito VLG de fazer mercado financeiro. E a gente se despede agora. Um beijo para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada.